Queridos, graça e paz. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Alegria no meu coração poder estar aqui mais um domingo com todos vocês para aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor de uma forma especial acerca da essência e da obra do Espírito Santo. Ao longo desses domingos nós já temos falado aqui dessa obra do Espírito Santo na vida do povo de Deus. E hoje nós vamos dar sequência falando da obra do Espírito Santo naquilo que diz respeito à mordomia cristã. Você não sabe o que é a mordomia cristã, eu imagino que você irá sair daqui nessa manhã cheio desse conhecimento. Amém? Mordomia cristã e o papel do Espírito Santo. Queria te convidar a abrir o texto em Mateus capítulo 25. Nós vamos fazer a leitura do verso 14 ao verso de número 30. Verso de número 14 ao verso de número 30. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 14 ao 30. E a tradução é revista e atualizada, ela diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e o escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiastes 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberias com juros o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a tudo o que tem lhe será dado. Porque a todo o que tem se lhe dá, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que não tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, meus irmãos? Deixe-me recapitular algumas coisas antes de entrar na exposição desse texto, de falar sobre
a mordomia cristã e a obra do Espírito Santo em nossas vidas. No decorrer desses domingos, nós vimos aqui que o Espírito Santo é Ele quem aplica a obra de Cristo em nossas vidas, nos dando vida, nos fazendo nascer de novo, nos regenerando, nos transformando em uma nova criatura. Quando somos regenerados, feitos uma nova criatura, esse mesmo Espírito habita em nossas vidas, nos tornando filhos e filhas de Deus, para o louvor da sua glória. Nessa mesma habitação, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos guia, é aquele que inclina a nossa mente, o nosso coração, a querer, a cogitar as coisas que vêm de Deus. Vimos que esse povo chamado de Deus, de igreja, que é formada de pessoas que nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo, da palavra e de uma semente imperecível, tem um grande mandamento. Esse mandamento é o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ou seja, deve ser um amor integral a Deus, que deve ser manifestado também ao nosso próximo. Nós vimos aqui domingo passado que este é o grande mandamento do povo de Deus que caminha sobre a face da terra, que tem a função de ser um novo tipo de ser humano e de imitar Cristo sobre a face da terra. Vimos que o estilo de vida que o povo de Deus deve assumir e viver sobre a face da terra deve ser pautado no amor expresso, manifesto em forma de mutualidade, que é aquela reciprocidade que nos mostra aquilo que eu devo fazer ao meu próximo, como cuidar dele, como ensinar ele, como aconselhar ele, como perdoar ele, como suportar ele, como levar o fardo pesado, como não julgar ele, como perdoar ele e assim por diante. E hoje nós vamos ver exatamente o que a Bíblia nos ensina sobre a mordomia, porque domingo passado nós vimos que o grande mandamento tem a ver com a forma que nós devemos viver como representantes do reino de Deus sobre a face da terra. E vimos que a obra do Espírito Santo produzir em nós o fruto do Espírito, que é o fruto do amor, para nos capacitar a viver esse amor em forma de mutualidade. Então, se por um lado o grande mandamento tem a ver com aquilo que nós devemos viver, a forma que nós devemos viver, e nós vimos que é o Espírito Santo e a obra dele, que nos capacita a viver esse amor de Deus e manifestá-lo em forma de mutualidade ao próximo. Hoje nós vamos ver acerca da grande comissão da igreja. A grande comissão, diferente do grande mandamento, não tem a ver com o modo de vida que eu devo viver, mas com aquilo que eu faço para Deus aqui na terra, ou aquilo que eu fui chamado para fazer para Deus como igreja, como povo dele, como representante dele sobre a face da terra. Por isso o nome mordomia cristã. Por quê? A mordomia cristã tem a ver com o serviço que eu presto ao reino de Deus na face da terra. Eu não só devo viver como cidadão do céu, mas eu devo servir a esse propósito do reino de Deus, enquanto o reino não é consumado aqui na face da terra. E nós vamos ver sobre esse tema aqui nessa manhã e ver qual é a obra ou a função do Espírito Santo em relação a tudo isso. O apóstolo Paulo, ele vai nos dar algumas orientações. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Efésios, capítulo número 4, Efésios, capítulo número 4, a partir do verso 7. Ele vai nos dizer o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora,
Que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Preste atenção no 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que o apóstolo Paulo ele está nos mostrando aqui? Que Cristo, por meio do Espírito, ele concede aquilo que nós chamamos, né, de dons ministeriais, certo? Esses dons ministeriais são dados pelo Espírito Santo de Deus para servirmos na obra dele. Eu não tenho a intenção aqui nessa manhã de falar de cada um desses ministérios, mas a palavra ministério ou ministro, hupereta no grego, significa justamente aquele que serve, porque o hupereta, ou seja, o ministro, era aquele escravo, era aquele servo que ficava no porão do navio, e quando o navio ele não tinha mais condições de navegar, de velejar com o vento, né, que soprava nas suas velas, os ruperetas, os ministros, eles jogavam os remos para fora do navio e reimavam, fazendo o navio reimar. Então, todos esses ministérios que nós vemos aqui, ministério apostólico, eu também não vou discutir, né, se existe apóstolo ou se não existe, como existiu no tempo de Cristo, porque esse não é o propósito, né, mas deixando a minha opinião já de uma forma muito clara, apóstolos só existiram esses 12 que não existe mais, como esse não existe mais, e ponto final, certo? Então, esses ministros aqui, esses ministérios foram dados a pessoas para desenvolverem, para fazer, né, essa obra de Deus romper sobre a face da terra. O apóstolo Paulo ele deixa muito claro a finalidade desses ministérios. Ministério profético, que ainda existe, o ministério evangelístico, o ministério pastoral, o ministério de mestres, ainda que perpetua dentro da igreja. O apóstolo Paulo ele fala de uma forma muito clara que a finalidade desses ministérios é para a edificação da igreja, né? É para que o povo de Deus chegue à plenitude da fé, para que o povo de Deus desempenhe o seu serviço dentro do corpo de Cristo. Então eu não quero discutir aqui nessa manhã, né, o que o mestre faz, o que o profeta faz, o que o evangelista faz, mas o que eu quero que você entenda, porque quando nós vamos discutir ou falar desses ministérios que é dado pelo Espírito Santo, a gente tem essa mania, o apóstolo fazia isso, o profeta fazia isso, o evangelista fazia isso, o pastor fazia isso, o mestre fazia isso, e nós não percebemos o que todos esses ministérios têm em comum. O que todos esses ministérios têm em comum, meus irmãos, é o desempenho da palavra e do ensino. Você pode observar que tanto o apóstolo como o profeta, como o evangelista,
como o pastor e o mestre, tinha a função de quê? Pregar e ensinar. Por quê? É através, nós vimos aqui no primeiro domingo, da pregação da palavra, que Deus opera o novo nascimento no coração das pessoas. É por meio da palavra e do ensino da palavra, da pregação da palavra, que nós somos o quê? Edificados. Edificados. E chegamos à estatura e imagem de Cristo. Ou seja, é pela pregação da palavra, é pelo ensino da palavra, meus irmãos, que Deus constrói o caráter de Cristo na sua vida, que Deus edifica o caráter de Cristo na sua vida. E hoje no mundo, qual que é o problema? O problema, nós vamos ver no texto, são homens que disseminam através da palavra e do ensino doutrinas verticiosas, doutrinas que são falaciosas, falsas doutrinas, inverdades que não têm fundamentos bíblicos, para fazer com que você perca o seu real foco e mude, de direção. Em vez de você focar no seu crescimento, no seu serviço, na edificação, você vai focar a sua energia nas necessidades reais e temporais dessa vida. E para combater esses homens, esses falsos pastores, falsos mestres, é que Deus deu a algumas pessoas da igreja esses ministérios, que são dons especiais, para que essas pessoas pudessem, pela pregação da palavra e o ensino da palavra, combater as inverdades que esses homens disseminam, para que o corpo de Cristo não seja levado por todo o vento de doutrina. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Esses dons ministeriais, eu vou voltar a falar disso aqui, foram dados pelo Espírito Santo. É uma capacidade especial para algumas pessoas dentro da igreja, porque nem todo mundo vai ser mestre, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo aqui vai ser um evangelista, um profeta, certo? São dados a algumas pessoas, e nós vamos ver aqui que na parábola que nós lemos aqui no início da ministração, que é a parábola do servo fiel e do servo inútil, que Deus irá cobrar aquilo que Ele dá a cada um. Se eu recebi esses ministérios, esses dons ministeriais, você pode ter certeza, se eu sou um pastor, se eu sou um mestre, que Deus vai exigir muito mais de mim do que de outros. A responsabilidade vai ser muito maior de mim do que de outros. Mas o que eu quero que você entenda é que esses dons são dados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Eu não posso fazer de você um pastor, um mestre na palavra, eu não posso fazer de você um profeta, um evangelista, porque isso é Deus quem dá, é Deus quem concede. A outra coisa que nós precisamos entender é que não existe somente os dons ministeriais. O apóstolo Paulo, ele fala de dons espirituais também nas Escrituras. E eu quero te convidar a ir comigo para 1 Coríntios, capítulo 12. Verso 7. Vamos começar do verso 4. O apóstolo Paulo, ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outros
segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A outros, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de cura. E a outros, operações de milagres. E a outros, profecias. E a outro, discernimento de Espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe, presta atenção, o Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe, a cada um individualmente. Então, se você não recebeu, presta atenção, se você não recebeu um dom ministerial, com certeza, meu irmão, você deve ter recebido um dom espiritual, porque o Espírito Santo, ele distribui individualmente a cada membro do corpo de Cristo esses dons, para que você possa servir esse propósito do Reino de Deus sobre a face da terra. E no tocante à distribuição dos dons, meus irmãos, ninguém é falho, porque o Espírito Santo tem dons para todos. Ele tem dom de fé, dom de cura, de operação de milagre, dom de serviços, dom de discernimento, dom de língua, dom de interpretação de língua, dom de profecia, dom de palavra de sabedoria. Tem gente que tem uma palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, é dom de Deus. O que nos mostra, querido, é que como o corpo, que é a linguagem metafórica que Paulo usa aqui, né, tanto em Coríntios como em Efésios, o corpo, ele tem vários membros, e cada membro tem a sua função. Nem todos vão falar em língua, nem todos vão interpretar, nem todos vão ter um dom de fé, de cura, de milagres, nem todos vão ter uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Mas de uma coisa você pode ter certeza: você tem um dom que Deus reservou para você, para que você pudesse servir na obra dele aqui na face da terra. Esse dom não é um talento que vem de você, é algo, não é algo natural, mas é algo sobrenatural para te capacitar a servir no propósito dele sobre a face da terra. Há dom de serviço, querido, há o dom de serviço, e não existe um dom melhor do que o outro. Aliás, essa é a discussão de Paulo aqui, né? Na igreja de Coríntios, porque existiam alguns irmãos lá que profetizavam, outros que curavam, outros que operavam milagres, e eles estavam discutindo entre eles quem era maior. Não, eu sou maior porque eu opero milagre. Aí o outro falava assim: não, eu sou maior porque eu sou profeta, eu tenho dom de profecia. E o outro dizia: não, quem é maior é eu sou mestre, eu tenho a palavra de conhecimento. E aí Paulo começa o capítulo 2 assim, a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. No texto original, peritu, pneumáticos, a palavra dom, que é carisma no grego, não aparece no verso 1, não aparece. E a palavra espirituais, que é a palavra pneumáticos, ela é uma palavra neutra no grego, porque o grego ele tem gênero masculino, feminino e gênero neutro. Se a palavra pneumáticos aqui, só para você entender, estivesse no masculino, a palavra pneumáticos espiritual estaria em concordância com os dons, que é uma palavra masculina. Mas no texto original não tem a palavra dom, e a palavra pneumáticos, que é espirituais, ela é neutra. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, meus irmãos, acerca de quem é espiritual de verdade, eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque quem são os verdadeiros espirituais? São aqueles que não são guiados pelos ídolos, e por contraste, né? Quem são os espirituais? Aqueles que são guiados pelo Espírito, certo? Então não ache, é como se Paulo estivesse dizendo assim: não ache, meu irmão, que você é mais espiritual
pelos ídolos deste mundo, mas ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que é ser espiritual, é você desempenhar o seu dom, o dom que Deus te deu de uma forma individual, que você não vai dividir a igreja. E aí no final, querido, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, lá no verso 26, ele diz assim, ó, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e a um deles é honrado, com ele todos se regozijam. E aí no verso 31, olha o que ele diz, entretanto, procurai com zelo os melhores, mas olha o que ele diz, e eu passo a mostrar-vos um caminho ainda de sobremodo. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, depois que ele fala a metáfora aqui do corpo, olha, cada um tem uma função no corpo de Cristo, amém? Você limpa a igreja, se você dança, é dom de serviço, você está servindo na obra de Deus. Se você opera o som, é dom de serviço, você está servindo a obra de Deus, certo? Paulo fala disso também lá em Romanos 12, do verso 6 em diante, desses dons. Não importa qual papel que você desempenhe, todos os dons são importantes, porque nós somos um corpo de vários membros e cada um tem que desempenhar a sua função. E aí o apóstolo Paulo diz assim, se o membro, presta atenção, deixa de cumprir a sua função, o que vai acontecer? O que vai acontecer, meu irmão? O corpo vai. Se o meu coração parar de bater hoje, o que vai acontecer com o meu corpo? Se algum órgão meu, algum membro meu começar a falhar, a não desempenhar a função, se um órgão meu ficar doente, o que vai acontecer comigo, com o meu corpo, meu irmão? Meu corpo vai ficar doente, ele vai começar a desfalecer. Assim é a metáfora que Paulo usa para a igreja como o corpo de Cristo. Se eu fui chamado para pregar, ensinar e cuidar e não desempenho a minha função, você pode ter certeza que alguém vai sofrer pelo dano da minha negligência. Se você foi chamado para algo e não faz, você está adoecendo o corpo, porque eu preciso do dom que você tem e você precisa do dom que eu tenho. É por isso que é um servindo os outros. É um servindo os outros. E os dons espirituais, querido, não é uma vitrine. Não é uma vitrine. Os dons espirituais, querido, eles não vêm da terra, eles vêm do céu. Os dons não são para a sua autopromoção dentro da igreja. Aí eu canto, né? Eu toco. Eu prego, minha pregação é diferenciada, eu tenho palavra de conhecimento, eu tenho um ensino que é fora do sério, né? Ninguém lá na igreja ensina como eu tenho o dom de mestre, meu irmão? Não, meu querido, não faça isso, porque os dons não foram te dados para a sua autopromoção. Pelo contrário, o apóstolo Paulo em Romanos 12, quando ele vai falar dos dons, ele diz assim, que cada um não pense além do que convém de si mesmo em relação aos dons. Ou seja, não seja arrogante, não seja soberbo com o seu dom, porque todo mundo aqui recebeu um dom, e seja qual for, ele é importante para que o corpo bem ajustado, unidos em Cristo, funcione na edificação da igreja de Cristo sobre a terra. Então nós precisamos entender isso. E aí, vamos voltar agora. Preste atenção. Deus não chamou ninguém aqui nessa igreja. Ninguém. Para ser um auditório. Deus não chamou ninguém aqui só para ser ouvinte. Todos os domingos, todas as terças-feiras, Deus chamou você e te deu um dom para que você possa servi-lo, para que você possa glorificá-lo, para que você possa honrá-lo. E aí, meus queridos, talvez você possa até pensar, pastor, eu não tenho,
Talvez você não saiba qual é o dom, mas Deus te chamou. Além desses dons aqui, há dom de contribuição, há dom de misericórdia, há dom de serviço. Lá em Romanos, capítulo 12, Paulo fala: contribuir é um dom, né? É uma responsabilidade de todos, mas tem gente que é mais generosa na hora, é um dom. O apóstolo Paulo fala: se é contribuir, que seja com liberdade, é dom, né? Ninguém é falho nos tocantes aos recebimentos dos dons. E aí a pergunta que eu faço, e aí agora nós vamos voltar lá para a parábola: o que você tem feito? Né? O que você tem feito, meu irmão? O que você tem feito, minha irmã? Com os recursos, com os dons, com os talentos que Deus tem te dado. Porque nessa parábola, deixa eu explicar essa parábola para você. Essa parábola, ela está sendo contada junto com a outra parábola, a parábola das 10 virgens. Todo mundo já ouviu a parábola das 10 virgens, amém? Ok. Parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens fala de vigilância antes da volta do Senhor. Eu preciso estar vigilante. Logo depois vem o que? A parábola dos talentos. Parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela não fala de vigilância. A parábola do talento fala de diligência. Pastor, o que é diligência? A diligência, meu irmão, é o cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Então, ser diligente é isso, é você ser aplicado na execução de uma tarefa. Então, antes da volta de Cristo, essas duas parábolas foram ensinadas. Antes que Jesus venha, você precisa estar, primeiro, vigilante, e você precisa ser diligente. Você precisa desempenhar a sua tarefa até que Jesus venha com cuidado, com zelo. E aí, nessa parábola, queridos, nós precisamos entender algumas verdades aqui. Algumas verdades. Primeiro, é o Senhor que nos confia os seus tesouros. Na parábola dos talentos, é o dono que chegou e deu para um 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Quem nos confia os seus tesouros é quem? Quem nos confia os seus dons é quem? O Senhor, querido, é Ele que nos confia os seus tesouros. É uma honra, é um privilégio para nós, e nós precisamos entender isso. Servir não é um fardo, mas é uma responsabilidade e um privilégio, porque nós estamos administrando os talentos que Ele nos deu. E aqui, querido, agora eu vou ser um pouco mais enfático. Não existe esse negócio do cara te chamar e vou te ministrar uma unção de profeta. Quem quer uma unção aqui para curar? Não existe isso. Não existe isso biblicamente. Porque quem dá os dons é quem? Quem nos confia os seus tesouros é quem? É o Senhor. Eu não posso virar e falar assim: vem cá, meu filho, vou ministrar unção de pastor sobre a sua vida agora. Não. Faça isso não, meu irmão. Isso não é bíblico. Nós temos um pastor aqui que foi examinado na hora, no dia do exame dele, né, pastor João? Estava lá examinando ele. Nós falamos para ele: isso aqui não é um exame da sua vocação. Nós não estamos aqui para falar se você é ou não é pastor, porque isso é algo entre você e Deus. Nós só vamos reconhecer, nós não vamos dizer se você é ou se não é, porque quem confia é quem? Deus nos confia, e nós precisamos desenvolver os talentos e os dons que Ele nos deu. Unção
Unção, querido, é algo pessoal e particular de cada pessoa, porque unção é fruto da minha comunhão e da minha intimidade com Deus, e intimidade e comunhão não é transferível para ninguém. Eu posso ter um nível de intimidade com você, pastor, e você pode me apresentar uma outra pessoa. Eu posso desenvolver um nível de intimidade com ela, assim como eu tenho com você, mas isso vai decorrer do nosso relacionamento. Eu não vou ter o mesmo nível de intimidade e comunhão que eu tenho com você, com a pessoa que você me apresentar, por mais que seja uma indicação sua, não é verdade? Assim é a unção, meu irmão. Unção é fruto do nosso relacionamento com Deus. Você pode sentir, mas ter a mesma unção é algo meu, e a palavra fala disso, querido. Olha o que o texto diz. Vamos lá, olha o que o texto diz. Mateus 25, verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, segundo a sua própria, segundo a sua própria, segundo a sua própria capacidade. Para um Deus deu quantos talentos? Para o outro, e para o outro, é o Senhor que nos confia os seus talentos. Nós precisamos entender que é segundo a nossa capacidade, ou seja, Deus não vai exigir do Paulo além daquilo que ele sabe que o Paulo não é capaz. Então, se eu tenho, por isso que eu disse, se eu tenho ministério, se eu tenho um dom, você pode ter certeza, querido, que isso será muito mais cobrado em cima de mim do que de outras pessoas. Ministério é assim, pastorzão. Tem muita gente, vou virar pastor. Não pode ver um pastor com um carro novo, né? Andei 5 anos com um Jetta, Jack J3, lataria queimada, daquele jeito. Na hora que ligar, parecia um trovão, o escapamento estava estourado. No dia que eu consegui trocar, depois de 5 anos, eu consegui trocar ele por Corolla, 2010, não é nem novo, é 2010. Vou virar pastor. O cara falou comigo, vou virar pastor. Eu falei, se vira mesmo. Que aí você vai saber o peso da responsabilidade que está sobre a minha vida. E você vai ver o que eu passo, o que eu sinto e o que eu tenho que renunciar para exercer o meu ministério. Aí você vai sentir, certo? É Ele que nos cobrará. E Ele não vai cobrar, presta atenção, Ele não vai cobrar de mim aquilo que Ele não me deu. Você está entendendo? Agora, se Ele te deu o ministério pastoral, se Ele te deu o dom para você servir com a sua dança, eu estava vendo que coisa maravilhosa, ministério de dança, algo tremendo. Eu estava vendo o pessoal apresentar aqui na frente o ministério de dança, atmosfera diferente. Olha a responsabilidade. Alguns não entendem, mas enquanto vocês estavam dançando aqui, tinha um monte de criancinha aqui na frente imitando vocês. E na hora que vocês ajoelhavam, ela ajoelhava aqui na frente. Na hora que vocês passavam o paninho assim, ela ia lá, pegava e fazia. De algum modo vocês são referência para alguém. É o dom que Deus deu. Deus vai cobrar isso, Ele não vai cobrar nada mais além do que Ele te deu. Mas vocês precisam ter diligência, precisa ser executado. Se Deus te deu palavra de conhecimento para ensinar a Bíblia, ensina com zelo. Se Deus te deu uma palavra de sabedoria para pregar, então faça isso com zelo, com diligência, porque Deus não vai cobrar além daquilo que Ele te deu. Mas você pode ter certeza que se Ele te deu um dom de profetizar, se Ele te deu um dom de fé, de cura, de milagre, de servir, de contribuir, e você é negligente, Ele vai te cobrar isso, meu irmão. Ele vai te cobrar isso. E aí, querido, um texto diz,
E nós percebemos aqui que nós precisamos ser o quê? Leais e zelosos para honrar o Senhor com os talentos que Ele nos confiou. Como devemos demonstrar que somos leais a Deus? Como que eu devo demonstrar que eu sou leal a Deus? Que eu sou zeloso com o dom que Ele me deu? O que é que acontece na palavra com aquele que tinha 5 talentos? A palavra certa é essa, alguém? Ele o quê? Ele multiplicou. Então como é que eu mostro diligência na execução do dom que Ele me deu, que Ele confiou a mim, segundo a minha capacidade? Multiplicando, fazendo discípulos, multiplicando. É assim. Nós precisamos multiplicar os recursos que o Senhor nos deu, multiplicar os talentos que Ele confiou a nós. E aí, meus irmãos, aquele que é zeloso, aquele que multiplica, aquele que é diligente com o dom que ele recebeu, e não é só um membro de banco, como a gente diz, né, nas igrejas, né? Pastor, eu sou membro só de banco, eu só vou lá para ouvir o pastor, para pregar, tá, não é ativo, não faz nada, é um telespectador, é um ouvinte, faz parte de um auditório, certo? Esse aí nós vamos ver aqui para frente. Mas o cara que é zeloso, aquele que é diligente, quando ele fala assim: Senhor, o Senhor me confiou 5, toma aqui mais 5. O que ele ouve? Primeiro ele ouve um elogio: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Quando somos diligentes, nós somos elogiados. Servo bom e fiel. Agora esse aqui, meu irmão, esse aqui é algo tremendo. Porque depois que ele recebe um elogio, o Senhor vai falar para ele: como foste fiel no pouco, sobre o muito. Quem é diligente com os dons que recebe de Deus, não só recebe elogios, mas a área de atuação dele é ampliada por Deus. Você foi fiel no pouco, agora sobre o quê? Eu vou ampliar agora a sua área de atuação. Foi fiel no pouco, desempenhou com diligência, multiplicou, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, agora eu vou ampliar. Vou ampliar a sua área de atuação. Você não vai administrar mais pouco, vai administrar sobre muito, porque eu vou te dar muito. É assim, né? Na obra do Senhor é assim. Terceiro, gozo e intimidade. Esse servo bom e fiel, ele ouve do Senhor: entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Mas aí vem o quê? O segundo, e acontece a mesma coisa. Ele multiplica, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem, entra no gozo, na alegria do seu Senhor. E aí vem o quê? O servo negligente. O servo mau e negligente, aqui na passagem, ele nutriu um pensamento errado sobre o seu Senhor. Ele considerou o seu Senhor severo e injusto. Uma teologia deficiente produz uma mordomia deficiente. O que penso acerca de Deus influencia no meu trabalho sobre a obra de Deus. O ensino deficiente vai influenciar o serviço à obra de Deus.
É como eu disse aqui, sabe aqueles ministérios que lá em Efésios o Espírito Santo deu a alguns homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? É justamente para que isso não venha acontecer. É justamente para que a gente não tenha um julgamento errado de Deus, e esse julgamento errado de Deus comprometa o nosso serviço à obra de Deus na face da terra. E aí o que acontece? Esse servo, ele recebe uma repreensão: servo mau e negligente. Ele perde a confiança no seu Senhor. Tirarei, pois, o seu talento. E ele também perde o gozo e a intimidade do seu Senhor. Lançai-o fora para as trevas. Ou seja, a autoridade que foi dada a ele foi tirada, revogada e dada a outro. Deixa eu te ensinar um negócio aqui, para que você não saia daqui confuso. Os dons de Deus, presta atenção, os dons são irrevogáveis. Amém? Os dons. Agora, existe algo na Bíblia que se chama autoridade. Autoridade. A autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. E assim como foi dada toda a autoridade a ele, ele deu autoridade aos seus discípulos. Autoridade, meu irmão, é o direito legal que nós temos da parte de Cristo de falar em nome dele e de sermos representantes dele sobre a face da terra. Vocês entenderam? Por exemplo, tem gente que prega, que profetiza, que cura, certo? Mas não tem autoridade para isso. Não tem autoridade para isso. Sabe quem são essas pessoas? São aquelas que quando Jesus voltar, vai virar para elas. Elas vão virar para Jesus e vai falar assim: Senhor, mas em teu nome nós pregamos, nós profetizamos, nós expulsamos demônios. Jesus vai virar para elas e falar assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Sabe por que isso acontece, querido? Deixa eu te dar um exemplo assim muito simples, né, e superficial sobre isso. Eu venho do interior. Se você chegar no interior onde que eu moro e for em qualquer mercado e virar e falar assim: eu vim aqui pegar um saco de arroz na conta da dona Maria das Graças, lá do hotel, que é a minha avó. Na hora, qualquer comerciante vai o quê? Vai autorizar. Tudo bem. Tudo bem. E aí, vamos supor que alguém vai lá e pega algo no nome da minha avó, no nome de alguém. E aí ele vai lá no final do mês, chega lá na mercearia, no açougue ou lá na farmácia: não vim pagar minha conta. Quanto que deu? Ah, deu tanto. Aí ele olha e fala assim: opa, peraí, tem algo errado aqui, porque quem que pegou isso aqui no meu nome? Ah, foi fulano. Ah, fulano? Ah, ok, tudo bem. Eu não autorizei, mas por quem eu sou, eu vou pagar. Está aqui. É? Você pode ter certeza. E se você pegar qualquer coisa no nome da minha avó lá na cidade, eles vão entregar, ela vai pagar por causa do nome, mas ela vai ir atrás de você para te cobrar depois. Então, o que eu quero te ensinar com isso, meu? Tem gente que prega, que profetiza, que cura em nome de Jesus, mas não tem autoridade para fazer isso em nome dele. Por causa do nome dele, ele cura, ele faz, ele opera, por causa de quem ele é. Mas no final, essas pessoas que não tinham autoridade para fazer, elas vão ser o quê? Não te conheço. Quem é você para fazer isso em meu nome? Você pregou, curou, profetizou em meu nome, mas quem é você? Eu não te conheço. Quem te deu autoridade para fazer isso? Mas agora a coisa muda. Por quê? Aqui no texto, esse servo ele recebeu o quê?
autoridade para administrar os recursos do seu Senhor. Mas ele foi o quê? Negligente. E porque ele foi negligente, não foi fiel, ele não multiplicou. E a autoridade que foi dada a ele foi o quê? Tirada. Então, toma cuidado. Os dons são irrevogáveis, mas a autoridade não. A autoridade Deus dá e Deus. A autoridade é revogável. Por isso que eu costumo dizer, meu irmão, nesse serviço à obra de Deus, que uma coisa é você ser separado para a dança, ser separado para o pastoreio, a liderança, ser separado para. Outra coisa é você ser reconhecido como. Porque antes de sermos uma autoridade ouvida, nós precisamos ser uma autoridade reconhecida, primeiro por Deus, multiplicando com os talentos que Ele nos deu, depois pelos nossos irmãos. Aleluia! Então o que eu quero que você entenda aqui nessa manhã, meu irmão, é uma coisa muito simples. Todos nós fomos chamados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus para servir ao reino de Deus na face da terra. Todos nós. Deus tem dons, Deus tem ministérios para cada um de vocês, conforme Ele quiser. Conforme Ele quiser. Não seja um auditório, não seja um telespectador. Se você tem um dom, meu irmão, não apague esse dom, esse talento dentro de você. Desenvolva ele. Pastor, eu sinto que eu tenho talento, eu sinto que eu tenho dom, mas pastor, eu sinto que eu estou precisando de alguma coisa. Você precisa de ser capacitado, você precisa de desenvolver o seu dom, querido. Isso, querido, uma coisa assim, é o Espírito Santo que dá. Ele me deu o dom da palavra, Ele me deu o dom de conhecimento, Ele me deu o ministério de mestre, mas eu tive que estudar, eu tive que buscar, eu tive que desenvolver o meu dom, o meu talento. Isso é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E é importante abordarmos isso, querido. Sabe por quê? Porque tem muita gente que recebeu talentos, dons extraordinários, dons sobrenaturais, mas não estão usando esses dons para a glória do reino de Deus. Não estão desenvolvendo esses dons. E nessa manhã, querido, eu quero que você saia daqui consciente daquilo que pode acontecer se você for negligente com esse dom. Todos nós fomos chamados para desenvolver o nosso ministério, o nosso dom, para a glória e louvor do reino de Deus. Amém? Queria chamar a equipe de louvor aqui. Queria que você ficasse sobre os seus pés. Eu queria que você respondesse uma pergunta aqui. Essa pergunta é você que vai responder. Eu quero que você seja bem sincero aqui nessa noite. Como você tem administrado, desenvolvido os dons que Deus tem te dado? Hoje, seja muito sincero. Você está mais para ser um servo bom e fiel ou mal negligente? Como você tem administrado os recursos, os dons que Deus tem te dado? Como você tem servido na obra de Deus sobre a face da terra? Como está o seu serviço? Você tem deixado as preocupações desse mundo parar o seu serviço na obra de Deus? Você tem se preocupado mais com as suas necessidades reais e temporais do que com a obra de Deus? Como você tem desenvolvido os seus dons? Como você tem trabalhado os seus talentos? Essa é uma resposta sua com Deus.
Essa é uma reflexão entre você e Deus. Porque Deus, Ele quer renovar a sua vida aqui nessa manhã. Deus, Ele quer te levantar de novo, meu irmão. Deus quer te fazer uma potência na mão dEle. Deus quer te fazer uma ferramenta poderosa na mão dEle. Deus quer te dar autoridade ainda mais do que você tem. Deus quer te dar autoridade para pregar, para profetizar, para ser instrumento dEle, para o louvor e a honra do nome dEle, querido. Mas se você não tem sentido que você tem feito isso, eu queria orar que você saiba